Hoje é segunda-feira, dia de conversar com o professor Davi Forli Inocente sobre carreira, profissões e gestão de carreira. Boa tarde, professor. Rosana, boa tarde à equipe da Rádio CBN, uma excelente semana para todo mundo, uma excelente semana aos ouvintes. Nós começamos a semana passada uma fala a respeito da comunicação como veículo para a liderança, né? Eu disse da importância, dei alguns exemplos e vou continuar numa sequência de estruturação da mensagem da liderança, né? Como que se constitui uma mensagem que pode ser considerada uma boa mensagem. Então, para explicar isso, eu quero começar falando o seguinte: quando a gente fala sobre comunicação para a liderança, a gente está falando sobre... a gente tem que começar falando sobre um aspecto que é muito importante, que é o seguinte: pensar na comunicação como alguma coisa que precisa atingir resultados. Quando você vai fazer uma reunião, quando você vai fazer uma palestra, uma apresentação para a tua equipe, para os teus colaboradores, para o restante da tua empresa, você precisa pensar num pressuposto muito importante, que é o seguinte: qual é o resultado que eu quero produzir? Parece simples dizer isso, né? Mas assim, nada tão complexo e tão importante na comunicação quanto o resultado que se pretende atingir. Porque normalmente as pessoas não pensam sobre isso, elas pensam sobre o que eu quero falar. O que eu quero falar? O que eu quero dar de exemplo? Como que eu quero ilustrar? Que jeito que vai ficar meu PowerPoint? Enfim, né? Assim, a pessoa pensa em si mesma. Esse é um aspecto delicadíssimo, né? O que eu quero falar? E uma palestra, uma reunião, uma equipe que está te esperando para te ouvir, não é sobre isso, não é sobre você, é sobre a equipe, não é sobre as suas necessidades, é sobre as necessidades da equipe. Puxa, mas isso é muito sério, né? Isso realmente acontece, professor? Rosana, acontece. Isso realmente acontece. Quando a gente vai falar, normalmente quando o executivo vai se pronunciar, vai falar para um público qualquer, ele pensa nas suas necessidades, naquilo que ele quer falar, e ele não pensa naquilo que as pessoas precisam ouvir. Faz muita diferença colocar as coisas nessa perspectiva. É respeitar o teu ouvinte da maneira como ele é, porque é só dessa maneira que você vai conseguir produzir os resultados que você quer, né? Esse é um aspecto determinante da comunicação. E aí, falando sobre a estrutura, você tem que começar com um porquê. Por que o teu interlocutor deveria te ouvir? Aquelas pessoas que vão estar sentadas na reunião, aquelas pessoas que vão te ouvir numa apresentação, por que elas deveriam te ouvir? Isso é o Golden Cycle, né? O ciclo de ouro da comunicação, né? Por que primeiro? O que depois? E como, por último. Muitas vezes a gente começa no como. Eu quero que faz isso, eu quero que faz aquilo, eu não sei o que. Não. Por que você deveria me ouvir? E isso é extremamente indexador para o quanto o ouvido do teu interlocutor vai estar aberto. Porque quando você se obriga a encontrar um porquê na comunicação, você se obriga a entender quais são as perspectivas daquelas pessoas que estão te ouvindo. Por que eu deveria te ouvir? Essa é a primeira pergunta. Então, por quê? Por que estamos aqui hoje? Porque temos um objetivo comum, porque essa empresa precisa de nós, porque temos uma meta para alcançar, porque temos um prazo para atender, porque temos uma reclamação de cliente. E o que eu quero que vocês façam no começo, isso, e depois aquilo, e ao final outra coisa. Isso é uma sequência muito importante. Por quê? O que eu quero que você faça e depois como eu quero que você faça. No próximo programa eu vou falar exemplos de como isso pode ser feito e vou ilustrar com grandes personalidades aí que nos trazem excelentes informações, excelentes metáforas sobre as quais a gente pode pensar, tá bom? Uma excelente semana para todo mundo, continuamos na semana que vem. Estamos aguardando suas histórias com ansiedade, professor Davi Forli Inocente. Até a semana que vem.